Então, esse é o segundo vídeo que nós vamos fazer sobre filosofia com vinho. Aliás, um brinde nunca é demais, né? É claro, salute. E nós vamos continuar onde nós paramos no vídeo anterior, que é a herança, essa herança greco-romana, que é a nossa, né, que é o xodó da filosofia e que é o xodó do vinho. Então, explica um pouquinho para nós, fala sobre isso. A herança, bom, hoje a gente falou da introdução dos gregos, depois dos romanos, e até o vinho no dia de hoje. O vinho hoje, eu acho que é uma questão, como se fala, até, não é somente de cultura, é uma questão de civilização, até de civilização do beber, não? Sim. Então, quando você chega no vinho, porque, por exemplo, para mim foi muito interessante, porque eu posso dizer que eu fiz uma vida na Itália, porque eu fiz um período bem longo na Itália, aonde eu nunca ia imaginar que a minha vida, que com um hobby que era o vinho, fosse transformar toda a minha vida, seja profissional, de desenvolvimento, de tudo. Por quê? Porque o que eu faço aqui no Brasil, lá não existe. Ou seja, eu tenho até dificuldade de explicar para minha mãe, para minha família, o que você está fazendo no Brasil? Eu estou fazendo um curso, estou ensinando a tomar vinho. Precisa ensinar, pelo amor de Deus, aqui a gente não consegue fazer parar as pessoas, e você está incentivando. Sim, então, voltando ao fato que é uma civilização, quem nasce com vinho, ok, mas como, por exemplo, um país do Novo Mundo, como o Brasil, onde as pessoas... é lugar de partir com o vinho, ela chega no vinho. Porque como um ser humano, que você sabe mais do que eu, nesse assunto não é o meu, ele procura o álcool de uma maneira, diferentes maneiras, para poder, para vários motivos, para se alegrar. Tanto é que o berço do vinho mesmo é quando uma pessoa, por acaso, encontrou uma uva que tinha fermentado, que tinha solto um líquido, que teoricamente era um lixo, era uma coisa que tinha que ser descartado, mas alguém procurou sentir o gosto e achou horrível. Mas o efeito, daí que começou a ver o efeito do álcool, deixou ele uma pessoa mais alegre, mais carinhosa. Então perceberam que o efeito do álcool mudava completamente o espírito da pessoa. E você sabe que tem um mito grego que fala disso, que a gente fala em enologia, né, e não se pergunta de onde vem a palavra, né? Tem um mito grego, porque para os gregos era tão importante vinho, que eles criaram um deus do vinho, né, do êxtase, da embriaguez, que é Dioniso, o Baco. Exato. Mas eles tinham um outro mito falando de Eneu. Eneu é um rei para quem um pastor de cabras se dirigiu para dizer: olha, eu observei que tem umas cabras que quando elas dão uma sumida lá na colina, elas voltam completamente alegres. E eu fui atrás e elas mascavam essa fruta que não serve para nada, que a gente não consegue comer. E o rei, porque claro, a intenção, todo mito é uma metáfora, era dizer que o vinho é uma bebida real. É real. Então o rei mandou proceder... Real no sentido que Deus que deu, que vem da natureza. E nobre, porque foi um rei que mandou, não foi o pastor de cabra. Real nesse sentido. Real, nos dois sentidos, mas também dizendo, olha, é uma bebida advinda da realeza. Então o rei disse, então vamos macerar esta fruta, etc, etc. O resto a gente conhece. Então, por que enologia? Porque o rei chamar-se-ia Eneu. No mito grego. Perfeito. Tanto é que era Enótria, era a terra do vinho. Exatamente. Que era a Itália, tudo de Eno. Até uma parêntese na coisa da enologia. Enologia hoje no mundo do vinho é exatamente o estudo do vinho, é o estudo do vinho. Então, enólogo mesmo é a pessoa que se forma em enologia e que faz o vinho. Então, a pessoa, quando você faz um curso de enologia, não é um curso para aprender a tomar vinho, mas é um curso para poder aprender a fazer vinho.
Então é o técnico da vinícola. Não sabia. Mas poucas pessoas sabem. Eu achava que era o que você dava. Todo mundo fala, você é enóloga? Eu falei, não, eu não sou enóloga, mas sou sommelier, que é diferente. Na verdade, sommelier também é ligado exclusivamente ao serviço, à harmonização, ao armazenamento. Só que assim, o vinho é tão amplo, não existe no vinho uma especialização única. Não é como, por exemplo, o médico é um pediatra e ele se especializa em pediatria. Não, o vinho, quem aprende de vinho quer aprender tudo, quer saber tudo. Então não podemos dizer que um sommelier não seja um pouco enólogo e que um enólogo não seja um pouco sommelier. Mas se a gente estivesse falando expressamente da palavra, enólogo, trabalha na vinícola, se forma em enologia. E muitas vezes é como um chefe, eu falo sempre assim, é como um chefe de cozinha. Ele pode saber fazer bem o vinho da vinícola dele. Teoricamente não teria que conhecer tudo. Você faz bem o trabalho dele que nem um chefe. Você faz bem, por exemplo, o chefe que é especializado em massa. Você faz bem a massa, não precisa saber fazer sushi. Sim. Mas é claro que depois quer saber tudo. Aí depois, para que não fique muito longa essa parte, mas é uma parte interessante definir. Então, enologia, enólogo é técnico que faz o vinho. Sommelier trabalha na vinícola, harmoniza, armazena e faz o serviço do vinho. O sommelier, sim, ele tem que conhecer todos os vinhos do mundo. Porque se ele tem uma carta de vinho que é do mundo inteiro, ele tem que manjar de tudo. É até de tecnologia, de enologia. Por ser um bom profissional mesmo, tem que saber. Então, se esse vinho como foi fermentado, quanto tempo ficou na barrica, porque todas as informações que o cliente precisa, o sommelier tem que dar. E depois tem o enófilo, não? Que é amante do vinho. Sempre eno. Sempre eno. Que você falou. Então, os amantes somos todos nós. E hoje os cursos de vinho são feitos muitos pelos amantes do vinho. Para aquela evolução que a gente estava falando, que vem assumindo o álcool, que vai alterar o espírito. Que nós vamos falar já. Exato, nesse sentido. Mas você sabe que você, falando sobre isso, eu não pude deixar de aproximar com a filosofia. Porque um filósofo é exatamente isso transportado para a área de ciências humanas. Nós temos que saber sobre todas as ciências, porque nós temos um olhar crítico sobre elas. Nós não podemos ser especialistas como psicólogo, como historiador, como geógrafo. Nós temos que saber um pouco de psicologia, um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de linguística, etc, etc, para poder dar conta do conjunto e articular os elementos. Exatamente a mesma coisa. Porque se você me fala o que é o vinho, onde te levou o vinho me levou a saber de história, que tenho que saber. Se não tenho que saber, me faz ter a vontade de conhecer, de estudar. Como estamos fazendo agora, da onde veio o vinho, como de geografia, porque tudo que é ligado à videira, o vinho, trata-se de solo, trata-se de clima, e trata-se de procedência, que é ligada a uma localidade. Então sempre tem que saber a cultura. Tem alguns vinhos, por exemplo, que a gente vai ver no curso, tem alguns vinhos que são misturados com algumas coisas que são típicas do lugar, que viraram, por quê? Porque é da tradição daquele lugar, não precisam disso, mas é uma tradição daquele lugar. O vinho do Porto era um corretivo que se fazia acrescentando aguardente ao vinho, porque ele se conservasse quando se transportava para o mundo nos navios, mas hoje virou uma necessidade tradicional daquele lugar. Então, assim, você tem que conhecer um pouco de cultura das pessoas. Você tem que conhecer muito de gastronomia, porque o vinho não anda sem a gastronomia, não anda sem a comida. Enfim, é muito completo, e sem falar que é sem fim. Você nunca para de estudar. Ainda bem. Eu estudo todos os dias, estudarei para sempre. Eu não sei quase nada. Estou no mundo do vinho 34 anos profissionalmente. Não é pouca coisa. Então, estuda sempre. Tá ótimo. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada. E até o próximo papo.